Ó Deus amado, venha falar aos nossos corações através do teu servo, através da tua palavra. Preenche o nosso vazio, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Graças e paz, irmãos. Quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse no livro do Apocalipse, capítulo 2, o versículo de número 8 ao 11. Leiamos, pois, a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Queridos, esta carta direcionada à igreja de Esmirna, uma das congregações da Ásia, a qual João teve a revelação. Tanto é que a palavra Apocalipse significa revelação, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. E João escreveu esta carta, tudo que ele viu e ouviu, o Senhor disse para que ele escrevesse e enviasse as 7 congregações da Ásia. E que abordamos aqui, uma das 7, nós abordamos a igreja de Esmirna. E aqui, o que quero extrair desse texto é a questão da morte. É algo que muitos temem. Muitas pessoas ficam apavoradas, muitas pessoas ficam com um medo terrível da morte. Mas há um grande benefício para aqueles que creem em Jesus. Jesus disse em João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Você acredita nisto? Você acredita na palavra do Senhor? Que Jesus é a ressurreição, ele tem o poder da ressurreição, ele tem o poder de ressuscitar. E aqui há um grande benefício para aqueles que morrem no Senhor, de acordo com Apocalipse 14 e o verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados aqueles que desde agora, ou bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem os seus trabalhos e as suas obras o sigam. Há um grande privilégio. E o que destaco nesse texto é Jesus dizendo no verso 11: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Primeiro que Jesus se aproximou ou apresentou diante de João nesta visão, ele disse: não temas, porque João vê aquela figura, aquele ser maravilhosíssimo, com as roupas resplandecentes. Quando ele estava exilado na ilha de Pátimo, estava preso ali pelo Império Romano, no mar Egeu, Jesus se apresentou diante de João. E Jesus colocou a sua mão, aquele ser ressurreto, colocou a sua mão sobre João e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora estou vivo e tenho a chave da morte e do Hades. E este mesmo ser que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, ele tem o poder da ressurreição. E ele disse que ao que vencer,
não receberá o dano da segunda morte. Existe a primeira morte que nós conhecemos. Essa morte física. Que todos têm uma expectativa de um dia morrer. Mas existe também a segunda morte. A segunda morte é a separação definitiva entre Deus e o homem. No profeta Daniel, capítulo 12, versículo 12, Daniel escreveu dizendo que quando existe que no último dia muitos dos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a salvação e outros para desprezo e condenação eterna. Nota-se que Daniel não disse muitos que dormem, muitos que estão mortos no pó da terra, João. Daniel disse o mesmo que está em João 11. Muitos dos que dormem no pó da terra. Por que ele usou essa expressão? Jesus usou uma expressão semelhante quando Lázaro havia morrido. E ele recebeu a notícia e Jesus disse que Lázaro dormia, mesmo depois de morto. Os discípulos, se ele está dormindo, logo estará salvo, está salvo. Mas Jesus falava da morte de Lázaro. Então, para Deus, a morte é como um sono. Não é a extinção da vida. Então, existe a primeira morte e existe a segunda morte. A morte física e a morte espiritual. A morte que é a separação definitiva entre Deus e os homens. Se você vencer, se você batalhar pela fé em Jesus, se você entregar teu coração a Jesus, a sua vida e servir a Deus, e você vencer os obstáculos, vencer o pecado que tão de perto nos rodeia, vencer a corrupção deste mundo que tenta nos prender, se você vencer o erro, vencer a fraude, a corrupção, a mentira, o engano, o pecado, se você vencer e exercer fé em Jesus até o fim, mesmo que você morra uma vez, mesmo que você tenha a primeira morte, o dano da primeira morte, você não terá o dano da segunda morte. Mas você vai ser ressuscitado no último dia para a salvação em Cristo Jesus. Muitas coisas devemos extrair desse contexto da igreja de Esmirna, mas eu quero me ater aqui sobre a segunda morte. Está escrito em 1 Tessalonicenses 4, e o verso 16 e o verso 17. Que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, lute, tenha fé, busque a Deus, busque ao Senhor Jesus. Serve a Ele de todo o coração, serve a Ele com toda a fidelidade. E você receberá na sua vinda, mesmo que você morra, você vai ser ressuscitado dos mortos para a salvação. E aí você entrará em um lugar que não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Que ali o Senhor enxugará de seus olhos toda lágrima. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome do Senhor. Muito bem, palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração nessa tarde. Quero abraçar aí a todos os moradores do Vila Bonita e a missionária Maria.